Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Abramos nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Glória a Deus. Capítulo 6. Versículo 5. Quantos encontraram, diga amém. Que diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Amém? Glória a Deus. Nós lemos um versículo do capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Este Evangelho é um Evangelho singular, pois não faz parte dos Evangelhos sinóticos, e é um texto singular, com detalhes que você não vai encontrar nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas. O interessante é que a Bíblia diz que Jesus, levantando os olhos, ele pôde perceber uma grande multidão. Eu aprendo aqui que diante dos olhos de Jesus, ninguém passa desapercebido. É interessante meditarmos que talvez pessoas que estão hoje neste culto, talvez já passou desapercebida pelos olhos, talvez de uma pessoa que gostaria de ser reconhecida, de ser vista, e talvez você chegou a indagar, mas deixa eu te dizer nessa noite, diante dos olhos de Jesus, você não passa desapercebida. Eu gosto de Jesus, é porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. E ninguém passa diante dos seus olhos desapercebido. Isso significa que ele está atento. Aleluia. O interessante é que ele vê uma grande multidão. E ele se aproxima de Filipe e faz uma pergunta. Aqui parece um paradoxo. Por que um paradoxo? Porque como é que Jesus chega para Filipe como uma pessoa que não sabe o que fazer, como uma pessoa que está perdida, desorientada? Porque se você for observar, ele se aproxima de Filipe e pergunta: o que nós poderíamos fazer para alimentar esta tão grande multidão? Isso é uma pergunta de uma pessoa que não sabe o que fazer, que está precisando de ajuda. E eu fiquei me perguntando, Jesus não saber o que fazer? Mas eu gosto da exegese, da interpretação do texto, porque abre uma compreensão para nós.
para nós entendermos isso aqui, precisamos entender o contexto, porque já diz os grandes pregadores que texto sem contexto gera pretexto. E quando nós olhamos o contexto, o que é contexto? O contexto é aquilo que vem antes ou depois do texto. Então, para você entender o porquê Jesus pergunta a Filipe, você vai ter que entender o contexto. E o próprio contexto, ele vai dizer que a pergunta que Jesus faz a Filipe era para o experimentar. Existem momentos na nossa vida que o Senhor permite para nos testar, para nos experimentar. O interessante, meus amados irmãos, é que nós temos uma facilidade muito grande, diante do problema, esquecer que Jesus está no barco. Aleluia! Pode observar, quando Jesus estava com os discípulos no barco, só porque veio uma grande tempestade, os discípulos ficaram preocupados, ficaram temerosos, mas não conseguiu ver Jesus no barco. Quando Jesus, uma certa vez, ele opera um milagre na vida de uma mulher samaritana, e ele vai com os discípulos no barco, e Jesus ele vai falar do fermento dos fariseus. Os discípulos começaram a imaginar que Jesus estava preocupado com pão. Aleluia, glória a Deus. E Jesus disse: olha, por que vocês estão preocupados? Aleluia, glória a Deus. Eu multipliquei pães e peixe. Eu não estou falando disto, eu estou falando do fermento do fariseu. O que Jesus está querendo dizer é que às vezes nós esquecemos aquilo que Jesus fez lá atrás. Às vezes, diante da dificuldade, do problema, às vezes a gente se esquece que Jesus ele já operou milagre lá atrás. Glória a Deus. E Jesus ele pergunta a Filipe: o que eu posso fazer? Jesus ele não estava sem saber o que fazer. Jesus estava querendo ver a fé de Filipe. Glória a Deus. Muitas das vezes Deus nos coloca em certa situação porque Ele quer ver a nossa fé, Ele quer ver a nossa reação, a nossa atitude. Observe que a Bíblia vai dizer que Jesus fazia isso para experimentar, porque Ele bem sabia o que ia fazer. Eu vou liberar uma palavra profética, não só para quem está aqui, mas para quem está a me ouvir. Aleluia, glória a Deus. Através, aleluia, desse serviço de som, através desta televisão, através deste celular que você está acompanhando, eu quero te dizer algo profético. O Senhor sabe o que vai fazer na tua história. Glória a Deus. O interessante, meus amados irmãos, que Filipe responde, e Jesus ele estava querendo ver uma atitude de fé de Filipe. Eu acho interessante é quando Deus ele chega para o profeta Ezequiel e faz uma pergunta a ele, e diz assim: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Aleluia. Era como Deus estivesse dizendo: Ezequiel, você tem fé suficiente para acreditar em mim? Glória a Deus. A pergunta é: glória a Deus, diante dessa situação que você se encontra, você tem fé suficiente para acreditar em Deus? Eu acho interessante que Ezequiel disse: tu sabes. Aleluia. Mas a atitude de Filipe aqui foi outra. Filipe, ele olha para a circunstância, ele olha para o que ele tinha, e era pouco. Filipe respondeu, disse: 200 dinheiros de pão
não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Em outras palavras, Filipe estava dizendo: não temos recurso. Glória a Deus, eu gosto disso, olha. Não temos recurso. Quem sabe chegou alguém hoje aqui, ou alguém que está no outro lado, dizendo: eu não tenho recurso, eu não tenho como, mas Jesus, Ele trouxe eu aqui para dizer que Ele é o Deus do recurso, é o dono do ouro e da prata. Glória a Deus. E o interessante, meus amados irmãos, para terminar, não quero demorar, em nome de Jesus, é que a Bíblia diz assim: e um dos seus discípulos, por nome de André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui. Eu acho interessante essa expressão. Quando André disse: está aqui. Quando eu reparei para isso, eu disse: agora nós encontramos um crente para dar solução. Agora nós encontramos alguém que trouxe a solução. É porque Deus, Ele é assim, irmão. Ele só fica nos observando para ver qual é a nossa reação. De repente, Filipe sai de cena e entra o crente André e diz: está aqui. Eu acredito que Jesus, Ele disse consigo: agora eu vou encontrar a solução. Mas observe, um dos seus discípulos, André, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, ponto e vírgula. Mas ele diz: mas que é isso para tanto? Aleluia, glória a Deus. Ou seja, André apresentou a solução, mas no mesmo tempo duvidou. Como é que pode isso? Como é que você apresenta a solução e no mesmo tempo duvida? Tem muita gente que não consegue receber o extraordinário de Deus, porque ele vai orar e no mesmo tempo que ele ora, ele desacredita. Mas por que ele desacredita? Porque ele começa a ver, aleluia, a circunstância. E ele diz: a circunstância não é favorável. O que nós temos é pouco. Não tem como, aleluia, glória a Deus. Essa expressão é linda, porque ele diz: está aqui, a solução está aqui. Mas o que é isso? Para tantos, ele desacreditou. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer o seguinte, aleluia, e disse Jesus: mandai assentar os homens. Mandai assentar os homens. Diante deste problema que você está enfrentando, eu não sei que tipos de pessoas passaram na tua vida, dizendo que é impossível acontecer o milagre, mas Jesus está olhando para você nessa noite e está dizendo: se sente. Quando ele diz se sente, se tranquilize, porque ainda eu não perdi o controle. Irmão, quem perde o controle somos nós. Às vezes colocamos a mão na cabeça, às vezes coçamos a cabeça, às vezes vamos tomar, às vezes tem pessoas que procuram até remédio para poder dormir. Somos nós que somos falhos, limitados, mas Jesus, Ele está no controle. Ele não coça a cabeça, Ele não fica para lá e para cá, Ele sabe o que vai fazer na tua história, rapaz. Só que nós somos muito fácil de se esquecer do que o Senhor já fez e que Ele pode fazer. Glória a Deus. Era o povo de Israel. O povo de Israel era terrível. Se esquecia fácil do que o Senhor fez. E quando se esquecia, desejava voltar para o Egito. Aleluia, glória a Deus.
Não se esqueça da onde o Senhor te tirou. Não se esqueça dos milagres que o Senhor fez na tua vida. Se Ele fez lá atrás, Ele faz hoje. Glória a Deus. Então fica aqui esta reflexão, esta palavra. Medite, faça como Maria. Tudo que você ouvir, guarde no coração. Porque Jesus, Ele está no controle da tua história. Amém?